No meu processo de EB3, eu quase coloquei tudo a perder. E o mais curioso é que eu não percebia que eu estava fazendo alguma coisa errada. Na verdade, eu achava que eu estava fazendo tudo absolutamente certo, com a melhor das intenções. E o mais curioso é que agora, olhando para trás, eu percebo que não era um erro apenas, eram 5. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo, para evitar que você passe por tudo isso que eu passei sem a menor necessidade. 5 erros que podem atrasar o seu processo, atrapalhar os seus sonhos, talvez até fazer você perder uma oportunidade, como quase aconteceu comigo. E a melhor parte é que todos podem ser evitados. Então, se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Aline, a esposa do João, e esse ano de 2026 eu e o João aplicamos o nosso processo de EB3 rumo aos Estados Unidos. Nós dois já somos imigrantes, já moramos na Austrália há quase 4 anos, mas resolvemos iniciar essa jornada rumo aos Estados Unidos. E esse canal foi criado para compartilhar experiências, conhecimentos e, quem sabe, te ajudar a iniciar o seu sonho de ir morar nos Estados Unidos também. Já aqui na Austrália, morando já há 2 anos, eu conheci um casal de amigos querido e eles falaram para mim que eles iriam desistir de tentar ficar na Austrália e iam para os Estados Unidos. Eu já contei isso aqui em outros vídeos, mas talvez você tenha chegado aqui agora. E na época eu falei para eles, mas como assim? É muito mais difícil para os Estados Unidos do que ficar na Austrália. E eles falaram, não, aí é que você se engana. Existe um visto. E aí começaram a me explicar o EB3. E qual foi o meu maior erro? O meu primeiro maior erro? Ali naquele momento, por conta de uma crença que eu tinha de anos, que não existia uma possibilidade legal para eu ir para os Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi rejeitar aquela informação. Quando eu escutei aquilo, estava bom demais para ser verdade, sabe? Eu falei, como assim? A gente só vê matéria de pessoas indo ilegalmente, vão pelo México, pagam coiote. Essas eram possibilidades que para mim não existiam. Então eu comecei a acreditar que só poderia ir morar nos Estados Unidos de maneira legal quem tivesse muito dinheiro para investir, quem tivesse uma quantidade de estudos e conhecimentos absurdas que pudessem dar entrada num visto de pessoas com habilidades muito especiais. Eu não me encaixava em nada daquilo, eu falei, bom, não existe um visto para mim. E quando eu descubro esse visto, eu imediatamente rejeitei a informação e comecei a pensar, isso não pode ser verdade. É claro, eu já contei aqui que eu fui pesquisar, mas eu demorei a tomar essa atitude de fazer pesquisa, de me aprofundar, de me interessar. E isso me fez perder tempo, porque existe um tempo entre a gente entender, conhecer, pesquisar, entrar na empresa, fazer uma entrevista, ser aprovado. Até, para vocês terem uma ideia, até a hora de eu decidir chegar à minha LC, que foi dada entrada esse ano de 2026, eu levei praticamente 2 anos. Então, essa primeira demora inicial, para mim, vamos colocar que demorei 2 anos, poderia ter sido muito mais rápido. Então, se você realmente tem esse desejo no coração de morar fora, de querer ir para os Estados Unidos, assim que você chegou aqui, ou você já ouviu falar da EB3 em algum outro lugar, já começa as suas pesquisas. Faz o quanto antes, o mais rápido possível, porque o tempo está contando a seu favor ou contra você, né? Aí depende da atitude que você tomar. E às vezes a gente começa a perceber que o maior obstáculo nem é a falta de oportunidade, porque muitas vezes elas existem. É que a gente começa a desacreditar ou na situação, ou na nossa capacidade, ou que aquilo é pra gente realmente, e aí a gente não vai em frente, a gente perde força para continuar, já desde o início. Esse é um erro muito grande, que eu espero de verdade que você não cometa. E aí, quando eu decidi, estava tudo certo, pesquisas feitas, é isso mesmo, existe um visto, ele pode ser para pessoas de qualquer idade, ele não precisa de conhecimento, ele não precisa de habilidade, ele existe há mais de 20 anos, os Estados Unidos já trabalha com esse visto há muito tempo, a empresa que eu pesquisei já trabalha com esse visto há muito tempo, tudo certo. E aí eu encontro a vaga que realizaria o meu sonho pelo lugar que essa vaga era, que eu já contei aqui também, essa vaga é em Orlando, na Flórida, que era o lugar que eu sempre sonhei morar. E aí entra o meu segundo erro, que eu também vou te falar, não cometa isso. Talvez por uma vaidade, talvez por uma insegurança,
Nesta vaga específica, isso não acontece geralmente nas vagas de EB3, tá? Mas nessa vaga específica, por ser uma vaga de vendedora e eu ter que lidar com o público, eu ia passar por uma entrevista com o RH da empresa. Além da entrevista com a MCC, que é a agência que está me assessorando, a mim e ao João, ia ter uma segunda entrevista em inglês, que era um inglês básico, não era nada demais, mas o que eu fiz? Bom, vou adiar o máximo que eu puder essa entrevista, porque aí eu consigo treinar o meu inglês para falar fluente. Não que eu não entendo inglês, não que eu não fale o inglês, conforme eu falei para vocês, eu já estou há quase 4 anos aqui na Austrália. Na época eu estava há quase 3 anos. Mas eu queria ser fluente, eu queria falar bem naquela entrevista, uma bobagem, porque conforme eu disse, eles não querem exigir um nível de inglês alto, é só para ver se você consegue entender, se você consegue se comunicar, era só isso. Mas eu comecei a adiar essa entrevista. E o que aconteceu? Eu recebi um e-mail 3 dias antes da minha entrevista, que é da data que eu então marquei, dizendo que as vagas tinham sido encerradas. Aquele momento para mim foi devastador, porque eu vi que eu provoquei aquela situação. E nada mais foi do que por insegurança, por talvez vaidade de querer falar bem, uma coisa que não ia acontecer em 15, 20 dias. E esse foi o meu segundo maior erro. Tentar ser perfeita demais em algo totalmente desnecessário. Talvez esse não seja o seu caso. Talvez esses 2 erros que eu cometi, que eu tô te contando aqui, não sejam exatamente o que você vai fazer. Mas escuta que tem mais. O terceiro erro que eu cometi, e esse sim, talvez tenha muito a ver com você, e eu espero de verdade que você evite ele a partir de agora, foi não ter começado a estudar inglês antes de imigrar. E aqui eu não estou falando do EB3, porque para o EB3 eu ainda tenho mais tempo. Eu estou falando de quando eu cheguei aqui na Austrália. Meus filhos já estavam aqui e eles falavam para mim o tempo inteiro: mãe, estuda inglês. Mãe, você precisa treinar o inglês. E eu não fiz isso. A gente acredita que a gente consegue entender o que falam e a gente vai conseguir se virar. E não é exatamente assim que acontece. Por mais que eu tivesse feito inglês lá na minha infância e até tivesse uma base, quando eu cheguei aqui na Austrália, tudo foi muito difícil. Porque eu precisava falar com as pessoas o tempo inteiro para abrir conta, para resolver algum problema do telefone celular, para colocar a internet, para tudo. A gente precisa do inglês básico para tudo. E quando eu falo básico, é um básico de conversação. Então é necessário sim treinar uma conversação, não para você alcançar a vaga do EB3. Eles não exigem isso. Mas como hoje esse visto demora em torno de 4 anos, por que não começar a treinar inglês? Existem vários aplicativos hoje que fazem isso, que dão essa facilidade. Alguns são gratuitos, outros são muito baratos. Por que não começar a fazer isso agora? Eu senti isso na pele quando eu cheguei aqui na Austrália e agora eu não vou passar por isso nos Estados Unidos. É claro, porque eu já estou aqui, já estou treinando, mas você também não precisa passar por isso. Basta você começar a treinar o seu inglês a partir de agora. O quarto erro que eu cometi, e esse eu desejo do fundo do meu coração que você não faça isso, é se pegar várias vezes me questionando se eu já não tinha passado da idade. E eu acho que aqui está um ponto muito forte. Eu recebo muitos comentários aqui de pessoas que falam que já passaram da idade para realizar o sonho de morar fora, de imigrar. Para começar, eu vim para a Austrália aos 54 anos. Eu iniciei o meu EB3 aos 57 anos e eu pretendo chegar nos Estados Unidos aos 61 anos. O EB3 ele não tem limite de idade e muitas vezes a gente é que se coloca esses limites. Apesar do visto não ter idade, eu me questionava o tempo inteiro quanto à minha idade. E eu de verdade nem me sinto com essa idade. Eu me acho super jovem. Tudo bem, pode estar só na minha cabeça, mas é a cabeça que comanda. E apesar de eu me achar super jovem, eu ficava me questionando sobre a minha idade. Então isso não fazia o menor sentido. E isso acaba que faz a gente procrastinar, demorar a decidir, a gente se sentir inseguro e não tem por que sentir insegurança. O visto EB3 não é um visto discricionário. Ele é um visto que, se você atende aquelas exigências, acabou. Você está dentro e não tem problema mais nenhum. E se tem alguma coisa que eu quero deixar para você como mensagem nesse quarto erro, não fica tentando se preparar demais e usando o medo como uma preparação disfarçada. Entende o que eu tô falando? Ah, eu ainda não tô pronto. Ah, talvez essa minha idade vai me atrapalhar. Ah, eu não sei falar inglês ainda. Ah, os meus filhos já cresceram. Ah, isso não é mais pra mim.
Tudo isso são coisas que a gente fala pra gente que nenhuma delas é verdade e é só um medo disfarçado de preparação para que a gente não tome uma atitude. E talvez tomar essa atitude vá realizar um grande sonho da sua vida, que você tem a oportunidade agora na sua mão. Então não deixa de fazer isso por um medo de coisas que na verdade não existem. E o quinto erro foi: não espere estar perfeito. Na verdade, isso tem muito a ver com a história que eu acabei de contar para vocês, de que eu quase perdi a minha vaga por conta de querer estar perfeita demais para uma entrevista. Eu tive a sorte, e eu não acredito que seja sorte, eu acredito nos caminhos de Deus, eu acredito no que Deus faz na nossa vida. E eu acredito que foi assim porque tinha que ser assim, talvez para me ensinar alguma lição, eu nunca vou saber exatamente. Mas, algum tempo depois, eu recebi uma mensagem, eu já contei essa história aqui em outros vídeos, do rapaz que me atendia na MCC, dizendo que a empresa tinha aberto mais 20 vagas e que aí, naquele momento, eu teria que ser rápida. E aí eu entendi, porque se eu já estava pronta, se eu já tinha falado para ele que era o que eu queria, eu falei para ele que eu não queria nenhuma outra vaga, que eu só queria aquela. Quando apareceram outras vagas, ele falou: olha, Aline, eu tenho aqui, mas se você não se decidir, outras pessoas vão se decidir. Porque essas vagas, elas existem e existem agências recrutadoras que estão buscando pessoas para cobrirem essas vagas. Porque a empresa que tem a vaga contrata as agências recrutadoras para fazer esse serviço. Então, a agência faz o papel dela de procurar. E quem vai chegando vai cobrindo as vagas. Ninguém vai ficar esperando ninguém. A agência não vai ficar me esperando, te esperando, porque a gente está querendo fazer uma entrevista melhor, ou sei lá por quê, seja qualquer motivo que faz a gente esperar, procrastinar, porque a gente quer ficar melhor, mais perfeito. Isso é uma bobagem. Então, se você já se decidiu, se você já sabe o que você quer, marca uma entrevista, vai na primeira entrevista, por exemplo, com a MCC, que é gratuita. Se é gratuita, muitas pessoas marcam e não vão na entrevista. Até me surpreende, porque eu falo, mas por que não foi na entrevista? Se queria tanto saber, se a entrevista é gratuita, se você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, por que não comparecer? Você não tem compromisso de seguir e de fechar essa vaga. Mas você pode ali tirar muitas dúvidas, acabar com as suas inseguranças. Vale a pena, é gratuito, não tem por que não ir. Então eu vou deixar o link aqui da MCC, da agência que está me assessorando. Se você quiser, tiver mais dúvidas, quiser saber que vagas que tem nesse momento, clica no link. O link primeiro vai te apresentar um formulário de exigibilidade para saber se você pode aplicar para essa vaga. Depois vai aparecer um chatbot, você vai lá e preenche, e depois vai aparecer um calendário para você marcar uma entrevista. Marca uma entrevista, vai nessa entrevista e tira todas as suas dúvidas. Não faz que nem eu, que fica adiando, porque você pode perder uma oportunidade que é para realizar o sonho da sua vida. Então, se existe uma mensagem final que eu quero deixar para você não deixe as suas crenças limitarem o seu futuro. Não espere estar perfeito. Comece a fazer inglês agora e faça as suas pesquisas para você tomar a sua decisão de maneira segura, confortável, para que ao longo do processo as intempéries que possam acontecer, as situações que possam acontecer não te desestabilizem, porque o processo é longo, o processo é demorado, envolve dinheiro, envolve família, envolve o governo dos Estados Unidos, que a cada hora traz uma novidade. Esse ano mesmo ele congelou o Green Card, a entrega do Green Card para vários países, inclusive para o Brasil. Isso atrapalha o EB3 hoje? Em nada. Você pode iniciar o seu processo, seguir o seu processo e daqui a 4 anos, provavelmente, nada disso mais estará acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não acredito que isso vai durar por muito tempo. Mas se você tem esse tipo de dúvida, marca sua entrevista, vai lá, pergunta, conversa, para que você tenha segurança no que você está fazendo. Quando eu iniciei o processo, eu fui pesquisar muito. Por isso eu escolhi a agência que eu escolhi, eu e o João. A gente entendeu que aquela era a melhor agência pra gente, que se encaixava com a gente, onde a gente se sentiu bem atendido, a gente sentiu confiança, onde tinha uma vaga que atendia o que eu queria, o meu sonho do lugar que eu queria morar, que era Orlando. Então eu também acho que isso conta. Eu acho que você encontrar uma agência que tem uma vaga que vai te atender bem, cada um tem um sonho. Um tem um sonho de morar na Flórida, outro tem um sonho de morar num lugar frio, conhecer a neve, ter essa experiência. Cada um tem um sonho. Então você precisa procurar uma agência que tenha a vaga que atenda ao seu sonho. Porque cada agência vai trabalhar com um grupo de empresas. Algumas agências trabalham mais com fast food, outras agências trabalham mais com a rede de hotelaria,
Outras agências trabalham com indústria. A NCC é uma agência que tem um portfólio muito amplo. Eles têm várias vagas em vários lugares. Então, por isso eu insisto em falar. Clica no link, marca sua entrevista e tira todas as suas dúvidas. Eu espero de verdade que essa minha experiência te ajude a não cometer esses mesmos erros e eu quero muito te encontrar aqui no próximo vídeo.